Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos chegando aí na sua casa e vamos ficar a partir de agora por algum bom tempo ao seu lado, onde quer que você esteja no estado do Rio Grande do Sul, porque nós chegamos em todos os campos com nossa Atualidades Pampa, que é o seu programa preferido de segunda a sexta-feira, sempre depois do Jornal da Pampa. Tem um rabicho lá pela meia-noite, ou seja, você tem a oportunidade de ficar um pouco mais de tempo conosco. Vamos ver que informações, que notícias, que assuntos marcam este dia 17 de janeiro, pelo menos na opinião aqui dos nossos comentaristas. Roberto. União Europeia aprova a barreira à importação de aço de 7 categorias de produtos siderúrgicos brasileiros. Vamos conferir. Carla Krieger. Luiz Fux atende pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e suspende investigações do caso Queiroz. Gustavo Vitorino. Porto Alegre vai sobreviver o DEMAI? Ele pegou o DEMAI. Sim, uma baterna. De barquinho, Marli Barcelos. E o que mais? Bom, a Gisele Bündchen deu uma resposta para a ministra da Agricultura. A ministra, todo mundo sabe, criticou a Gisele. Mas depois eu conto que carta maravilhosa a Gisele escreveu para a ministra. Eu li só uma manchete, só uma frase dela que já resumiu praticamente tudo. Doutor Roxo, por favor. A equipe de Paulo Guedes espera contar com o apoio do presidente Bolsonaro na mudança das regras de aposentadoria dos militares. Muito bem, muito bem. Gustavo Vitorino, sabe que eu ouvi hoje a respeito do DEMAI, que tem uma praça, como é que é o nome da praça lá perto da tua casa? Arco Verde. É a tua praça mesmo. Frente da minha casa. A tua praça. Pessoas dando depoimentos que estão indo tomar banho na praça. Porque não tem água em casa. Olha a ironia. Riacho. Estão tomando de toalha, de sabonete. As mulheres ficam muito constrangidas, porque agora formaram-se grupos de pessoas que vão lá para assistir os banhos. Eu estou alugando binóculo. Não é brincadeira. Eu estou alugando binóculo bem baratinho na minha janela. Eu alugo binóculos ali a preço de custo. Exatamente porque, olha, gente, brincadeira à parte. Isso é triste, né? Todo ano acontece a mesma coisa. Bairros que ficam sem água, alguns bairros chegam a ficar uma semana sem água. Alguma coisa tem que mudar. Porque a gente sabe que todo ano vai fazer calor no verão. Não é novidade para ninguém. Não é novidade. Todo mundo sabe que no verão faz calor. Assim como todo mundo sabe que no verão, em alguns bairros, falta água. É que, historicamente, existe o pretexto de que, não tem chuva, o reservatório, o fedor do Guaíba, ou não sei o quê, tinha um cocô boiando, não sei o quê. Essas bobagens a gente já não aguenta mais ouvir. Ano após ano é o mesmo discurso. E não é governo Marquesan, era governo antes do Sebastião, do Fortunati, do Fogaça. Então, e o presidente do DEMAI também era outro, e outro presidente. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa está mal no sistema de fornecimento de água de Porto Alegre. Precisa ser revista a estrutura, o conceito, enfim. Agora, eu fiquei sabendo de um negócio que me chocou hoje. Sabia que a prefeitura tira dinheiro do caixa do DEMAI para cobrir o rombo do funcionalismo? Sim. Não é de hoje. Não é de hoje. Acho que, de certa forma, isso explica a falta de recursos para investimento, a falta de obras de manutenção, a falta... E eu aqui xingando o presidente do DEMAI, coitado dele, porque ele está pagando conta que não é dele, né? Então, assim, alguma coisa tem que mudar no sistema de gerenciamento, de gestão do fornecimento de água potável em Porto Alegre. Porque não pode todo ano o mesmo problema, de forma recorrente, infernizar moradores de bairros que já estão até manjados, né? Já estão até manjados, Lomba do Pinheiro, Vila Jardim, a gente já sabe. Então, alguma coisa tem que mudar. Mas em relação a isso, a cascata e o riacho da Praça Covete vai bem obrigado. Não, mas olha, sabe... Não, um negóciozinho. Eu achava que era o mesmo nome, né? E eu achei que isso não pode ter outra praça onde verte água, que as pessoas que não têm água em casa, as pessoas vão tomar banho lá.
praça. E vocês dois vão cantar o quê, os dois de branco? É a dupla sertaneja. Vocês dois vão cantar o quê hoje no programa? Pois Sabe cantar, Roberta? Ah, eu não sou boa de cantar, não. Tu é desafinada? Não, eu sou desafinada, mas eu adoro música, adoro cantar, mas eu... Ela é muito cantada. Ah, bom, isso é outra coisa. Não, Isso é outra coisa. Uma curiosidade Fala. foi que outro dia nós dois estávamos de rosa, né? Aí a gente Isso. só se abanava. E Isso. hoje a gente tá de branco, aí nós nos olhamos, escuta que sintonia é essa? Isso tá me cheirando a um segundo casamento Não, do Deus Gustavo o livre. Vitorino. É a dupla sertaneja. Olha, Deus o livre. Não, Deus o livre no sentido de respeito. Não, respeito aqui, nós temos uma bancada, nós trabalhamos. É o ciúme aqui desse lado. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Deus o livre. O que não tem perdão. coisa que tá de É bico. que a gente não, Tu não a gente sabe que tá trabalha. perdendo. Não, a gente Pergunta pra trabalha. Magda. Aqui Pergunta pra Magda como é que é. trabalho. A gente não É mistura. culto, mas é... Que isso, ó. Eu já vou Até me terminar. atrapalhei aqui, Eu já ó. vou O terminar casamento, com essa festinha do lado direito lá. Termina. Hoje estamos com defecções. Eu emprestei a doutora Roberta para a direita lá, mas amanhã ela já se recompõe e volta para o seu lado. Depois da última declaração dela, certamente ela não vê a hora de voltar. Mas veja só. Ela arrumou O que ela problemas. ia não. falar a respeito? Vamos voltar pro assunto do Demai. Tu ia falar alguma coisa? Eu ia comentar apenas Ah. que o doutor Vitorino. o doutor Vitorino tem namorado, nós temos que respeitá-la. Um beijo a ela. Nada. Isso é importante, isso é uma informação privilegiada. Isso é uma informação privilegiada. Nada. O doutor Roberto tem toda a razão. Não tem nada, tu é Não louca. é, doutor Ruxo? Não, o doutor Roberto está dizendo, Não, o ela deve doutor ter Ruxo informação está sob o privilegiada. manto do matrimônio. Isso é uma verdade. O doutor Ruxo não é assunto no momento. Não me ajuda, não me ajuda. Não ajuda. Não me ajuda. Vamos seguir com o doutor Vamos Vitorino, lá, não, que é uma boa vamos com a Carla Krieger e seu assunto. Ah, é uma boa Já pauta que o também. Chicão não está, né, tem que sobrar para alguém, não é, hoje? tem. Não, a minha pauta, então, realmente foi uma notícia de bastante repercussão no dia de hoje. Foi uma reclamação feita pelos advogados de Flávio Bolsonaro junto ao STF. O STF agora está em recesso, então essa reclamação ela foi distribuída para Marco Aurélio Mello, mas em fase de liminar, Luiz Fux está à frente do STF, então ele aceitou o pedido de suspensão da investigação do caso Queiroz. Isso repercutiu muito mal entre o próprio governo e as pessoas também começaram a não entender nem a tese de defesa. Eu até brinquei com o Ruxo, assim, quem são os advogados de Flávio Bolsonaro, porque eu jamais vou contratar, porque não dá para entender aonde eles querem chegar. Primeiro, Flávio Bolsonaro disse, e realmente tinha razão, quando não compareceu ao depoimento ao qual foi chamado, de que ele não fazia parte do processo. Ele apenas seria, né, ouvido naquele momento. Então, ele não é parte do processo. 2, ele se diz senador eleito, mas ele ainda não tomou posse. Não. Ele ainda não é senador. E mesmo se fosse senador Daniel e tivesse... Daniel já derrubou. E se tivesse o tal do foro privilegiado, que foi uma coisa também tão criticada pela própria equipe, por aquelas pessoas, né, que apoiaram o Bolsonaro, o STF decidiu que os senadores e os deputados só terão foro privilegiado quando a questão for do mandato e quando estiverem no mandato, em função do mandato. Obrigada, Ruxo. Então, exatamente isso. Então, em nenhuma alternativa ele se enquadra. Quer dizer, ele não é parte do processo para ele fazer o pedido para subir, ele não é senador ainda, porque ainda não tomou posse. E terceiro, o STF já decidiu, já tem, né, então, essa decisão de que ele não poderia, ele nem que fosse senador teria direito, porque é um caso que aconteceu antes dele assumir como senador. Então, realmente, eu não entendi onde é que quer chegar a defesa de Flávio Bolsonaro, que acabou mexendo em tudo isso que estava começando a se acalmar. Vou colocar minha posição aqui. Ou foi uma grande sacada ou foi uma lambança. Pois é. A grande sacada eu não entendi. Para mim tá parecendo lambança. É, exatamente. Porque ele era testemunha. Aliás, ele era convidado. Ele só ia ser ouvido. A dar informações. Nada mais. Aí ele pede foro privilegiado, então, pulou para dentro do processo. Exatamente. Literalmente, ele pulou para dentro do processo. Agora, ele passou a ser suspeito, investigado. Sim. E parte. E mais, né, soa mal à medida em que, se tu não tens nada com a situação, por que tu queres impedir uma investigação? Soa mal, tá estranho.
Politicamente foi uma tragédia. Na verdade, porque se tu não tens, se tu és inocente, tu és acusado de algo, tu tens até necessidade que rapidamente tu te posicione e esclareça. Então, assim, por que, afinal de contas, ele está trazendo para o foro federal? Por que ele está querendo atrasar a investigação e está se eximindo de esclarecer? Dona Magda, desde o início, nesses 10 meses que estou aqui, essa é uma matéria que vai me oportunizar fazer uma reflexão com o nosso telespectador. Eu fujo muito da ideologia, eu tento discutir a matéria técnica. E às vezes, por estar se defendendo de uma determinada matéria, se dá foco político, e que para mim não é o caso. Eu sempre fui muito técnico. Eu acho que buscar no direito uma solução é um direito. Né? Então, seja através de preliminar, conseguir uma absolvição através de uma preliminar, de prescrição, coisa é um direito de qualquer um exercer. Então, eu nunca critico. Então, essa é a primeira análise que eu queria fazer. O direito de ele ir ao judiciário, eu defendo. A tecnicidade, essa sim, eu acho que nós podemos analisar um pouquinho. Vou deixar a parte política por último. Sim. A tecnicidade, ele houve um equívoco. Como bem vocês lembraram, ele não era parte. Agora, a questão que levanta o Vitorino, ela é muito importante. A investigação, por estar de sigilo, ela segue. Nós não temos informações. Como eu disse, são 74 assessores que foram investigados e ele está sendo investigado, este Queiroz, por ser motorista do Flávio Bolsonaro, e esta investigação seguiu mesmo sem os depoimentos. E o que foram fazer? Como eu disse, existiam 9 colegas de trabalho dele que recebiam o saláriozinho de no dia 20, no dia 21 passavam um dinheiro para ele. Sim. Esta investigação seguiu e nós não tivemos acesso, possivelmente já com os depoimentos desses que pagavam. Sim. Então, eu não sei se alguém entregou o ouro ou não entregou o ouro. Então, esta decisão que nós não estamos entendendo, possivelmente os advogados de Flávio Bolsonaro já tenham informação da evolução do inquérito que nós não temos. Então, é muito mais fácil, pelo momento político que está começando, deixar o governo sentar, mas se estabilizar melhor, porque se confirmar que haveria um mensalinho, a suposição, veja bem, com todo respeito e cuidado que eu tenho desde que estou aqui, não faço afirmativo, mas a suposição é de que poderia ter havido um mensalinho dentro do escritório, consultório do Flávio Bolsonaro. Sim. Então, se isso se confirmar, a repercussão política seria importante que ela viesse com um governo mais estabilizado, com a reforma da Previdência já aprovada, né, com algumas outras medidas que estabilizassem o governo. Então, talvez, dona Magda, que nós não entendamos essa decisão dele, tenha um conhecimento que nós não estamos jogando as cartas com todos. De qualquer forma, Ruschel, são 20 assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro investigados. Hoje, desses 20, apenas um vai ter o direito de não ser investigado, porque ele foi motorista do senador mais votado do Brasil, filho de um presidente que é contra o foro privilegiado e é a favor da corrupção e mais, a favor que a investigação nunca pare. É no mínimo. Mas deixa eu levantar uma questão para vocês. A decisão não foi de conceder a ele o foro privilegiado, mas sim sustar até que o Marco Aurélio volte. Porque ele é o juízo prevendo. Exatamente, ele é o relator, o Marco Aurélio. Ele é o relator, ele é o juízo prevendo. Então, assim, pedido, né, Gustavo? Quando ele voltar, aí o Marco Aurélio vai decidir. E, minha opinião, o Marco Aurélio vai dizer, continua como está. O deputado, olha aqui, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro afirmou por meio de nota que fez a reclamação no STF para suspender as investigações das movimentações atípicas, porque ele está sendo investigado, teve acesso e ele está sendo, ao ter acesso aos autos do procedimento, verificou ser o senador objeto de investigação, o que atrai a competência ao STF. Então, ele teve acesso... Essa coisa que o Ruschel estava dizendo. Então, meu faro jurídico, que são Galo. Me deu alguma intuição. É importante saber cheirar mais coisas. Parou. Concordo. Gustavo, eu só quero dizer uma coisa, que o processo agora, ele se for para o STF, ele passa à Procuradoria-Geral da República, então já seria a Raquel Dodge, então, que iria trabalhar o processo, né? Então, confirmou-se a suposição que nós tínhamos, né? Eu acho que é isso, porque seria uma gafe e ele deve estar com advogados da primeira linha, né? Claro. Cometeria um erro técnico dessa maneira. Perfeito. Barbie Barcelos.
O meu querido Nietzsche dizia o seguinte... Foi citado ontem numa situação muito oportuna, obrigado, depois eu vou falar para obrigado, vocês. Muito obrigado. As convicções são cárceres. Determinadas convicções não são cárceres. Eu vou contar uma pequena fábula rapidamente aqui para vocês. Um cidadão bem apessoado, no seu cavalo, no seu corcel, passava por uma estrada do interior e viu uma casa e olhando pela janela, viu uma menina ajoelhada rezando. Ele entra na casa e pergunta: menina, por que você está rezando? E ela disse: olha, morreu meu pai, a minha mãe está doente, nós somos 4 irmãos e não temos nada para comer em casa há dias. Aí ele olhou, ficou condoído com aquela situação, puxa a sua bolsa, tira do seu alforge, que naquela época era alforge, e dá para ela algumas moedas. Algumas moedas, não sei quantas moedas, que daria para ela comprar comida e tal, e manter a família, digamos assim, por 30 dias. Aquilo fez um bem enorme a este homem. E ele disse o seguinte: não adianta você rezar, não adianta você pedir para Deus, você tem que agir, tá? O seu irmão, você tem que trabalhar, procurar alguma coisa para fazer. E Deus fez uma verdadeira preleção a essa menina moça que estava ali ajoelhada rezando. Aí ele sai, faz aquela obra meritória, sai, pega o seu cavalo e sai, vai indo embora. Quando a 200 metros mais ou menos dessa casa, ele disse: eu vou voltar. Aí volta e vê de novo a menina ajoelhada. E pergunta: mas minha filha, eu não disse para você que isso não adianta nada? Ela disse assim, com aquela carinha: eu estou agradecendo a Deus por ter colocado o senhor na nossa vida. Só isso. Muito bem.com.br. Vocês gostaram dessa historinha? Gostamos, achei extremamente inteligente. Que trouxe mais pastel. O doutor Vitorino dormiu com os pés destapados. Não, Eu acho que ele não dormiu. O senhor Vitorino está eivado, gostou? Pois não. Ele está eivado de uma prepotência muito grande. Isso é verdade. Eu procurei conversar com ele, porque eu acarinho ele. Isso orou fácil. Eu acarinho ele. Eu fui acarinhá-lo hoje, eles dão uma patada. Uma patada. Isso que o senhor elogiou ele na rádio hoje. Elogiei os dois. Recebi fontes fidedignas me afiançaram que o Dr. Mário nos elogiou. Muito obrigado. Pois bem, ontem à noite, O Marne elogiou a mim? Exato. Ontem à noite, lá no Teatro do Bourbon Country, nós tivemos a posse da nova diretoria da OAB do Rio Grande do Sul para o BL 2019, 2019, né? 2019, 19-21. O doutor Ricardo Breyer foi reconduzido à presidência, né? Aí vocês têm a formação da mesa principal, a mesa de trabalhos, como a gente diz, né? A mesa oficial. E nesta oportunidade foram empossados todos que estarão participando dessa diretoria. Desde as pessoas que estarão à frente da Caixa, assim como as pessoas, assim como também os conselheiros. E entre os conselheiros, para o nosso orgulho, estão Gustavo Adolfo Vitorino Guer, né? Gres. Quase que acertei. Não é Gris, hein? Não, é Gres. E Ayrton Ruschel, o que é uma honra para todos nós aqui, da emissora, da empresa. É uma honra para todos nós aqui dessa bancada, que temos entre nós duas pessoas do calibre desses meninos, com brincadeiras, sem brincadeiras, mas que são conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Parabéns. Eu queria falar sobre aquela primeira foto. Nós tivemos o privilégio de ser cumprimentados pelo desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Thompson Flores, a quem eu nunca estarei com ele. Thompson Flores Lens. A Magda Beatriz foi a apresentadora, a mestre de cerimônia do evento. Já faz algum tempo, né? Que você não dá para dizer, porque depois botam um olho e me tiram, não vou falar quanto. Eu, o doutor Ayrton Ruschel, e ao centro o doutor Thompson Flores, de quem eu sou assumidamente fã. É uma pessoa que está à frente do TRF4 num momento tenso da nação e conduziu com uma sabedoria espetacular.
Esse é um homem que eu queria ver no STF. E ele é muito nosso fã. Esse é um homem que eu queria ver no STF. Ele é muito nosso fã, ele assiste realmente o nosso programa, nos adora. E eu quero dizer para vocês que foi ele que pediu para fazer uma foto conosco, né? Imagina? Foi ele que pediu para fazer uma foto conosco. Isso é o máximo. Eu pedi para fazer uma foto com o Vitorino e não aceitou. Não aceitou. Não acredito. Não aceitou. Eu não tive foto com Magoou. E depois na outra foto, o Dr. Cláudio Lamarck, que é presidente do Conselho Federal da OAB, que está conosco ali, eu, o Dr. Ayrton Ruschel, o Dr. Cláudio Lamarck e a Magda Beatriz. Ou seja, ali tem, vocês podem ver que tem um comunista na foto, mas isso aí faz parte. Que foto será? Sensacional. Não, e tem uma coisa linda, porque depois Muito bonito, depois de tudo isso, de todo esse tempo, enfim, foi uma cerimônia longa, enfim, porque é um momento de despedida do Cláudio Lamarck. Foi o último evento dele no Rio Grande do Sul. Foi o último evento dele, exatamente, como presidente do Conselho Federal. Houve um momento de muitos agradecimentos do Dr. Ricardo Breyer às pessoas que fizeram esses anos anteriores com ele, que o levaram, inclusive, a ser reeleito, né? E também dos seus projetos, do que pretende fazer, muda a caixa de assistência, muda uma série de coisas. Mas ele foi muito grato e ele tem uns discursos muito emotivos, do Dr. Breyer. Né? Então foi muito bacana e depois disso nós fizemos uma confraternização com as pessoas que lá estavam no foyer do teatro, aliás, excelente, excepcional, das melhores recepções que eu já vi, inclusive naquele teatro. Só não ficou legal o Dr. Ayrton Ruschel comer 18 negrinhos, isso não ficou bem. Achei que ele tinha levado uma banana. Eu acho que foi Aliás, só não me agradeceu. Não levou banana. Vou começar o meu cerimonial aqui. Primeiro foi muito emocionante o Dr. Cláudio Lamarck, que começou em 2007, junto com o Dr. Arnaldo Guimarães, o movimento OAB+. Então ontem era um fim de ciclo, né, dona Magda, com muita propriedade. Era um fim de ciclo do Dr. Cláudio, depois de ser 2 vezes presidente da OAB-RS, vice-presidente da OAB Nacional e presidente da OAB Nacional, estava se despedindo. Também o Dr. Breyer, que está nessa luta desde o início, na sua reeleição, com 70% de aprovação. Porque candidato à reeleição é um verdadeiro plebiscito, né? Quem não gostou não vota e quem gostou vota. Ele fez 70% do voto. Essas personalidades que o Vitorino que narrou que estavam lá, eu ainda acrescentaria o Coronel Mendes, Gustavo, teu amigo presidente pessoal, do Tribunal Militar. Juiz Coronel Paulo Mendes. A doutora Nadine Anflor, então eram personalidades o desembargador Gelson Stockler também, figura maravilhosa. Vocês vão esquecer alguém importante, é bom não falar. Mas eu queria aqui de público fazer... Só tinha gente importante. Era a mesa de trabalhos, aquela mesa principal, para vocês terem uma ideia, tinha 28 pessoas. A mesa de trabalho, aquela do palco. É verdade. Então eu queria... importantes do nosso presidente, doutor Alexandre Gadrei, que estava lá prestigiando após a OAB. Dito isso, então, eu só queria encerrar fazendo 2 homenagens. Primeiro ao doutor Gustavo Vitorino, a quem eu tive a honra de convidá-lo quando da presidente da Comissão da Sociedade de Advogados para que lá fosse integrante. E ele começou como um jovem a trabalhar pela ordem e hoje penso atingir não o seu ápice, porque ele tem muito a dar para a ordem, ainda inclusive na executivo, né? Mas é uma realização minha, Gustavo, te ver lá, comemorei como se fosse para mim. Peço a Deus que nunca o decepcione pela indicação e pelo apoio. Não corre esse risco. E segundo, cumprimentar a dona Magda, que está conosco lá há muitos anos, e viver, dona Magda, a felicidade dos meus amigos é a minha felicidade. E lhe ver sendo tratada em meio a tantas estrelas, como uma estrela maior, me deixa muito feliz. Verdade, a senhora, eu não posso carinhosos. Contar quantas fotos a senhora tirou naquele evento lá, mas dá para dimensionar a história que a senhora construiu no meio de nós. Então, meus parabéns. E eu acho que fazendo essas 2 homenagens, estão todos devidamente Eu já estou praticamente quase ganhando um diploma. Eles já disseram que eu já vou ser advogada já por osmose. A dona Magda tirou tantas fotos quanto ganhou selinhos na boca. Mas foi coisa pouca, tudo rápido. Desculpa, que essa parte só me desculpa. Não precisava contar, né, Gustavo? Porque agora as pessoas vão começar a perguntar quem foi selinho, quem deu... É que ele ficou com ciúmes, né? Proposta de casamento foram umas 20 que eu... Proposta de casamento eu tenho. Sim, proposta de casamento. É que eles sabem que eu não vou aceitar, então eles fazem. Marco Barcelos. Só voltar a falar da Gisele Bündchen, essa maravilhosa moça que sai de Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul,
e se notabiliza no mundo inteiro como uma grande estrela, como a maior top model do mundo durante tantos e tantos anos. Casa-se com um americano, o Tom Brady, que é mais rico do que ela, muito mais rico do que ela, porque ele é um campeão. Possível, né? Não, mas ele é bem mais rico a que ela. Carla E a Gisele responde, como é o nome dessa senhora aí, que eu não sei o nome, Dona Tereza Cristina, né? Ministra da Agricultura, que fez sacou contra ela, vamos dizer assim. Ela disse que não entendeu o porquê dessa agressividade, né? Meteu o pá no Brasil. Qual foi o que ela disse? Ela falou mal da Gisele, que a Gisele não deveria meter o pau no Brasil. Não, que ela não deveria, que ao invés que ela deveria usar toda essa fama, todo esse prestígio que ela tem para ajudar o Brasil e não para ficar falando mal do Brasil como ela fala, de desmatamento, de não sei o que. E a Gisele representa o Brasil, ou representou o Brasil em muitos lugares do mundo, inclusive a favor dessa ou daquela campanha. A Gisele Bündchen é uma dessas figuras quase que intocáveis, né? Porque nunca ninguém falou nada contra a Gisele durante todos esses anos. Ela namorou, casou, etc. Namorou com o Leonardo DiCaprio durante tantos anos e depois terminaram o relacionamento, pinta na vida dela esse rapaz maravilhoso, ela casa, mora nos Estados Unidos. Ela sempre vem a Porto Alegre, quando ela pode, ela vai à cidade dela, a cidade horizontina. Essa moça é de uma humildade que chega até a chocar. Porque ela cumprimenta, ela conversa com todo mundo, ela tem paciência. Claro que tem certos momentos, você não está bem, né? Aí você vai ela deve ter problemas também, né? Todos ela já nós teve problemas no casamento, lembra a história da babá, que não sei o quê. Isso. Mas o famoso corre esse risco. A carta que ela foi escrita, eu acredito que alguém auxiliou a escrever a carta. É uma carta fantástica, né? Uma carta, eu acho que deve ter 2 laudas essa carta, ela explicita tudo isso e faz todas essas colocações, colocando essa senhora, essa dona Tereza Cristina, que até agora não falou nada que me convença, nada de bom, no seu devido lugar. As pessoas recebem as luzes dos holofotes e se acham diferenciadas. A vida não é assim. A pessoa, quando está debaixo dos holofotes, aí sim ela tem que exercer a humildade, colocar, como diria como é o meu amigo de Pamplona lá, aquele que fazia moda e tal, a sandália da humildade. Isso. Calçar as sandálias da humildade. Calçar essa sandália, coisa que ela faz com muita propriedade. Então, essa senhora, Dona Tereza Cristina, que tem o nome de uma imperatriz, para imperatriz ela não serve. Deixa eu fazer um contraponto ao que o senhor Mário Barcelos falou. Eu acho que a ministra tem razão. E acho que o senhor fez muito mais um ódio à dona Gisele Bündchen do que propriamente usar argumentos e fundamentos para defender o que a ministra disse. A ministra não atacou a Gisele Bündchen, ela citou a Gisele Bündchen como uma das personalidades que falam mal do Brasil. Acabei de ver aqui o que ela falou. Sim. Ela não atacou a Gisele Bündchen. Ela disse ela disse? Personalidades. Não é atacar assim como a Gisele Bündchen, que insistem em falar mal do Brasil, que o Brasil isso, que o Brasil... Que deveria ajudar. Que as pessoas deveriam ajudar, falar bem do Brasil. Bom, aí a Gisele Bündchen se mordeu e pediu para a assessoria de imprensa, escreveu uma carta. Ela também não atacou a ministra. Também não, ela só disse que responsáveis são os que desmatam o Brasil. Isso, só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, a Gisele Bündchen deveria iniciar uma campanha e não falar mal do Brasil. Mas ela participa dessas campanhas. Eu acho que a senhora que está mal informada. Eu acho que a ministra está certa. E o que ela falou mal do Brasil, me diz? Não, a Gisele Bündchen falou que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. Desmatamento, fala de desmatamento. Por isso que dizem que o Vitorino implica com o Mário. Não é só desmatamento. Aí o seu Mário Barcelos chega aqui e diz que a ministra é isso, a ministra é aquilo. Essa ministra que é isso e que é aquilo, ela é engenheira agrônoma. Não me interessa. Ela é especialista em agricultura. Não interessa quem está com a verdade. A verdade é a verdade, meu amigo. Você fica xingando a ministra. A opinião do Mário Barcelos. Mas eu estou contrapondo. Tá, chegou, mas não critica o outro. Não. O show Vitorino. Pessoal. Não, já senti que é pessoal. Evidente, todo dia ele chega aqui e fala mal do ministro. E aí o comunista do lado dele fica todo feliz, né? Fica todo mundo contentinho, porque fala mal do ministro. Tu tá hoje que parece a tua periquita, tu tá meio algariado. Mas não é, tia. Não era a corridão que ele levou da doutora Roberta, ele ficou magoado e tá descarregando em nós. Bem feito. O pontapé inicial, a Roberta te deu levou um corridão de mulher bonita. Sabe o sabre aquele que faz assim, ó. A dona Gisele Bündchen é uma figura fantástica. Esta senhora
se é que ela vai terminar o mandato junto com o presidente, se é que ela vai terminar. Muita coisa ela ainda vai falar e dizer. É muito simples você atacar o Roberto Carlos. Muito simples atacar. É muito simples o cara falar que o do Sinatra. É muito simples. Pelo amor de Deus. O que ela podia ter feito, a ministra? Perigo atacar o Roberto Carlos eu gostaria de convidar a Gisele Bündchen, por toda a sua importância que tem com relação ao mundo, a que venha tomar um café comigo e que possa colocar algumas coisas que ela acha importantes. Ninguém respeita ninguém nesse programa, né? Eu pretendo... Não, eu não aguento mais o show Vitorino atacando o Roberto Carlos. É verdade. O senhor cansou de me contar que o senhor passou noites e noites ouvindo o Roberto Carlos. Nunca, jamais. Lacrimejando. Chorando pelas mãos. O Bob Charles, volta e meia, utilizava uma música dele. Só queria... Viu como dá vontade de tirar coisa? Agora é assim. Eu raramente, eventualmente, utilizava músicas dele para atingir objetivos poucos nobres na madrugada. Mas nada que fizesse com que eu fosse fã. Era uma ferramenta de combate. Posso te fazer uma pergunta? Posso trocar o assunto? Onde é que tá? Não pode, porque agora eu quero pegar uma coisa. Não pode. Olha aqui, eu quero espera. Onde está o teu romantismo? Onde está o carinho? Cantor. Que tu, não. É com as parcerias dele, que ele disse que por motivos pouco nobres, ele ouviu o Roberto Carlos. Como é que é? Claro, como é que ele acha que ele ia conquistar a doutora Roberta com esse linguajar aí? Esse linguajar barato. A doutora Roberta já disse, como é que ela disse que nojo, não? Como é que não, Deus o livre. Não, ela falou assim, Deus o livre. Dona Magda. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Roberto Carlos... chega de Roberto Tem músicas interessantes, músicas românticas, músicas bonitas, que o Dr. Ruschel até canta aí na noite. E canta muito bem. Acompanhado pelo senhor, que embora não é tu que é roqueiro e metaleiro. Ele toca com a guitarra com uma e com a outra ele toca. O Gustavo Vitorino só faz barulho. Que eu vou fazer? Uma virtude ele tem. Não, uma virtude ele tem, e é a única. Ele é um exímio guitarrista. A única. Com aquela guitarra cor-de-rosa dele? Cor-de-rosa. Ele tem uma guitarra cor-de-rosa, cara. Coisa horrorosa. Tem 26 guitarras e não empresta nenhuma. Igual a minha caneta. Só voltando ao nosso assunto anterior, que nós estávamos falando do Fux. O Fux, agora há pouco saiu uma declaração que ele diz que se ele não tomasse a decisão sobre o pedido de Flávio Bolsonaro, as provas poderiam ser anuladas. Então só fica o esclarecer por que ele fez isso. O esclarecimento do porquê que ele tomou essa decisão. Dona Magda, eu estava assistindo o senhor Maurício Macri. Eu fui aqui nessa bancada aqui, fui um dos que mais torceu, né? Pelo Macri, foi prefeito de Buenos Aires. Ontem eu vi que ele manquitolava. Manquitolava o Macri? E por quê? Tem um problema no pé. Por que ele manquitolava? Por que manquitola o Macri? Manquitolar. O verbo é manquitolar. Manquitolar. Aí eu fui ler um artigo do jornal Clarim. Não, isso é uma coisa séria. Um jornal Clarim. E sabe qual é o apelido dele? Lá? El Manco. Então o cara é manco, ele é manco. Eu pensei que ia vir era um estilo? Não. E eu achei que ele era batedor de falta. Parou. Bom, aí isso não. É um cara presidente. Não, tinha um outro presidente, o Eduardo Durraldo. Ele tinha uma cabeçorra e botaram assim, ele cabeçou nabla. Ai, que o argentino adora. O argentino tem muito isso do brasileiro, essa brincadeira. Então, ele manco, o presidente Macri. Que barbaridade. Olha aqui, ó, o Sérgio Severo, nosso telespectador, acabou de dizer, Vitorino, não, mentira, não acabou de dizer, porque não é isso aqui. Roberta, faz favor, o teu comentário, ou sei lá o que a União Europeia, Magda, ela aprovou barreiras à importação de aço e a medida afeta também os nossos produtos brasileiros. Ela decidiu substituir uma medida provisória em definitiva. É uma medida provisória que estava relacionada à importação de aço desde julho do ano passado e que agora entra em vigor em fevereiro e vai vigorar por 2 anos e meio, ou seja, até julho de 2021. O Brasil deve ser afetado em 7 categorias: laminados a frio, folhas metálicas, laminados de aço inoxidável, laminados a quente, chapas grossas, perfis, tubos sem costura. O que é o importante? Que os produtos semi-acabados de aço, que representa o maior volume das exportações brasileiras aos países europeus, não foram afetados. Países como a Turquia, a China, a Índia, a Rússia, a Coreia do Sul e a Ucrânia têm mais de 16 itens
que estão prejudicados, nós apenas 7. Então, essas barreiras visam proteger a produção do aço do bloco europeu e nota, o governo brasileiro hoje manifestou que está dialogando com a União Europeia, porque a indústria brasileira exportou 2,1 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos para a União Europeia em 2018. E esse montante representa 15% do total exportado pelo Brasil em todo o mundo. Então, vamos ficar de olho, porque a indústria siderúrgica é muito importante para o nosso país. Isso aí vai dar encrenca, hein? Porque os americanos já sobretaxaram o aço brasileiro. Já. Aí a gente está com dificuldade lá com a China, porque a China, com essa guerrinha lá com os Estados Unidos, ela reduziu a compra de aço brasileiro e está comprando aço, veja você, do Vietnã. Vietnã e da Coreia do Norte. A Coreia do Norte produz aço também. E do Vietnã. Então, assim, isso vai impactar no mercado acionário. Embora hoje o mercado acionário tenha subido 1,3%, mas vai impactar. A Vale vai sentir o golpe. Especialmente a Vale vai sentir o golpe. Então, vamos ver a curto prazo o que vai acontecer. Só que tem uma coisa. Dentre esses produtos que foram descritos aqui, o latão laminado, ele é de uso cotidiano. Latão laminado é embalagem. E isso você não pode deixar de comprar. Então, é mais certo que eles continuem comprando, mas o preço, o custo final deles lá no produto vai aumentar alguns centavinhos. Doutor... Porque alguns desses produtos, o aço em lingote também, o aço em lingotes não pode deixar de comprar porque é a base da indústria metalmecânica. E quem nos compra aço é a Alemanha. Eu gostaria até de manifestar aqui, em razão, enfim, da minha deselegância inicial, a brincadeira que foi feita, que eu adoro os contrapontos que o doutor Gustavo sempre faz a comentários econômicos que aqui eu trago, e quem ganha é o telespectador. Então fica aqui a minha admiração de doutor Gustavo. Fez aprender com o Ruxo. Olha os ciúmes. Agora vamos falar da Bolsa, né? Hoje a Bolsa registrou... Não, vamos falar da Bolsa, não. Vamos falar do namoro na TV do Silvio Santos. 95 mil pontos. Isso é um recorde. E tudo indica, conversando com economistas do Brasil e de fora, eles analisam que a recessão não vai ser tão grave assim nesse ano, no mundo exterior, o que pode acontecer de nós termos uma Bolsa operando até 200 mil pontos. Alguns analistas diziam lá em dezembro que tudo indicava que nós iríamos chegar a 120 mil pontos. E isso já seria incrível, porque nós sempre batemos a barreira dos 90 mil. E agora, hoje, 95 mil pontos. Então, isso estimula muito. Por quê? Porque são indícios que as expectativas são positivas para o ambiente de negócios no nosso país. E que vai favorecer indústria e, no final das contas, gerar mais emprego, que é tudo que a gente deseja. Quem teve essa expectativa traída foi o nosso telespectador Jorge Lima. Ele diz assim, objetivamente, estou tentando há alguns dias obter informações sobre a entrega do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, que sempre é feito pelos Correios. Fiz o pagamento no banco no dia 26/12. E aí ele botou um comprovante anexo. Mas até o momento não recebi o licenciamento em minha residência. Tentei o site do Detran e cai numa interminável gravação não dando em nada. Por favor, peço ajuda, já que quem deveria me ajudar, como sempre, não o faz. Antecipadamente, agradeço. Magda, isso está uma bagunça. Eu também acho que está uma bagunça. Não chega, olha... E com aquela descoberta que eles fizeram daquele golpe ali no Detran, eu acho que está mais confuso ainda. O Detran está uma bagunça. Deles, olha aqui, ó. Tem gente, Ruxo, tem gente que... tem um acidentezinho, aí chama a EPTC para fazer o registro, a EPTC pede a documentação, vira pro cara e diz assim, a sua carteira está cassada. Como assim? Sua carteira está cassada. Aí você vai ver nos registros do Detran, tá lá correspondência entregue correspondência, via postal, correspondência entregue. O cara nem sabia. Aí você tem que... e não adianta recorrer, porque esses jari, esses troços aí, isso é uma vergonha. Não é nada. Isso é uma vergonha, essas jaris, essas juntas de recursos, isso é uma vergonha. Ninguém tem formação jurídica, tem 2 ou 3 com formação jurídica. O resto é tudo, tem até azulzinho julgando o processo. Aí, o que está acontecendo no Detran? Está completamente desorganizado, está uma bagunça, uma esculhambação. Tem chefe de família, milhares de chefes de família estão dirigindo sem a carteira. E a maioria deles não é erro deles.
É erro do Detran, que não fez comunicado, que não comunicou julgamento, que não conferiu a postagem. Aí as pessoas têm que procurar o judiciário, vai para o judiciário, espera a comunicação. E é um negócio complexo, porque embora o processo seja eletrônico, não é como o da Justiça Federal, por exemplo. É você que tem que intimar. Olha bem, olha o absurdo. O juiz despacha e você que tem que intimar o Detran e a Procuradoria de Estado. Aí você tem que pegar o papel e levar lá. Quer dizer, está uma esculhambação. Enquanto isso, nós temos milhares de chefes de família, gente de bem, que está sem a carteira para dirigir no verão, período de férias. Porque está uma esculhambação isso. Porque tem um bando de irresponsáveis, tal de Conselho Nacional de Trânsito, que bola essas bobagens meramente arrecadatórias, e aqui tem um órgão que está uma bagunça. Bom, e está com problemas também. Houve uma fraude no Detran, que envolve um número muito grande de veículos, onde alguns proprietários suspeitam que participaram, outros não sabem, enfim. A gente sabe que a assessoria de imprensa do Detran sempre foi muito eficiente. Então, até para que nós possamos dizer alguma coisa a este e tantos outros telespectadores que nos questionam, por favor, peço que nos mande um e-mail ou alguma coisa nos dizendo se tem alguma razão efetiva para isso estar atrasado. Eu peço a gentileza. Eu gostaria de mandar um grande abraço para Pelotas. Eu recebi ontem à noite uma ligação do meu amigo Claudio Omar Halman, que disse que a nossa imagem foi instalado lá todo o equipamento digital, diz que a imagem da TV Pampa em Pelotas está uma maravilha, está maravilhosa. Olha que bom. Um abraço para o meu querido Claudio Omar Halman. Já que ele tem sobrenome alemão, eu vou dizer uma frasezinha em alemão. Ich kämpfe, que significa eu lutarei. E ele, o Claudio Omar, é um lutador. Esse eu tiro o chapéu. Claudio Omar, eu tiro o chapéu para você. Falando nos telespectadores, a Sandra Oliveira. Tudo doidinho nessa bancada. Ninguém respeita a vez do outro falar. Que barbaridade. O Firmino Teixeira. À meia-noite estaremos com vocês, viciados no Atualidades. Olha, viu como ninguém respeita ninguém? Ninguém dá bola, todo mundo. Eu tô falando agora dos telespectadores. Eles ficam bravos com vocês. Que o Roberto era acostumado a conversar, mas eles continuam conversando. Agora, Eu quero avisar, por favor, que eles continuam conversando, só que um em cada ponta. Agora ficou mais complicado. Boa noite, pessoal. Carla pergunta para a Roberta o que ela escreveu nesse bilhetinho para o Vitorino. Todos vimos, ficamos curiosos. Fui eu que joguei, não foi a Roberta. Coitada, ela não escreveu nada. Mas a nossa telespectadora Fabiana diz: Carlinha, adorei o Attack Paper no Vitorino. Ele parece um menino mimado e mal educado, mas amo a todos. Ele não parece. Ele eu não quero parece. Dizer a senhora que ele é exatamente A senhora assim. não avaliou bem. A senhora não sabe o trabalho que a gente passa para mantê-lo assim um pouco menos arredio. Ele é muito mimado. A mãe dele deixou ele mimado. Ele tem mania de fazer só o que ele gosta. Tudo, olha, não é nada bem. Então, deixa eu mandar um abraço aqui. Não, agora o Russo vai falar. Parou. Depois você vai falar com a vovó. Dona Magda, não basta os inimigos que eu já arranjei por causa do Vitorino, que me rotula, me chama de tudo aqui. Eu vou arranjar outros agora, vou aumentar minha legenda de inimigos, porque eu vou defender o veto que o governador fez em relação à bebida nos estádios de futebol. Muito bom que eu queria cumprimentá-lo. Para cortar a cervejinha da Parou, o comentário do colega. Deixa pelo menos ele falar para depois tu criticar, cara. Tá, Mas ele critica tudo. Tá muito difícil, Dona Magda. Tá muito difícil, Nós vamos ter que pedir pro SOI suspender. Isso que tem menos gente na bancada hoje. Isso que tem menos gente, que dá pra falar mais. Assim mesmo. Ele não consegue, não consegue. Dona Magda, eu quero primeiro cumprimentar o governador pela decisão e fazer uma análise técnica para que a gente saia da brincadeira. O governador baseou, disse que não há efetivo policial, já com a falta, já estamos com 50% de déficit de policiais no estado, não há efetivo para reforçar os estádios, né, para proteger as pessoas que estão convivendo no meio de pessoas com álcool. Essa foi a fundamentação técnica dele. Eu, quando fui dirigente de clube, eu peguei a época do início dos tribunais que começaram a fazer os julgamentos e eu peguei toda essa evolução da legislação. Nós chegávamos, Dona Magda, a ter mais de 100 ocorrências no estádio de futebol, em briga, e coisa. E isso nós conseguimos, lógico, o Estatuto do Torcedor vieram as câmeras, foi se modernizando, mas foi especialmente se criando a punição
casado com o corte do álcool nos estádios, tá? O que diz o contraponto? Não, as pessoas ficam fora do estádio bebendo, e é verdade, é eu que vou a todos os jogos, às vezes as pessoas, Maria, eles vêm com 3 copos de cerveja, Vitorino, 3 copos de cerveja assim, segurando. Até a porta. E o time já estão em campo, eles vão até a porta ali, aí tomam aqui na corrida e entram, né? A gente respeita isso, por isso que eu brinquei que vou arranchar os inimigos, não é contra a bebida em si, só que realmente, hoje nós temos jogos, partidas de futebol com 0 de ocorrência. Isso é maravilhoso. Segundo, a inconstitucionalidade da lei estava porque o Estatuto do Torcedor proíbe a venda de bebidas, então aí também havia uma ilegalidade. Então eu quero me solidarizar com aqueles que gostam de beber. No mundo ideal, para mim, eu poderia estar do lado, porque a mim não incomoda, as poderiam estar bebendo dentro dos estádios, mas que diminuiu o índice de briga, de litígio. Eu também concordo. O Noveleto deu uma entrevista, o nosso Francisco Noveleto, na Rádio Grenal hoje, na Rádio Grenal, uma entrevista bastante forte, né? Mas contra essa medida. Mas ele é presidente da federação. Agregar o que o senhor interior contam com essa receita de bar. Eu estou dizendo, cada um representa um interesse a que eu também respeito, mas o meu caso aqui é minha tristeza. Eu acho que não tem que ter ao efeito dessa proibição e torcer para a sua continuidade. Agora volta para a Assembleia e ela poderá derrubar o veto do governador. Poderá. Mas leia-se também o seguinte, o governador ontem teve reunião com o comandante da brigada, com o promotor público, com todas as pessoas que decidiram, né, que são contrárias. Então ficou meio óbvio que ele ia também... É simples, é só fazer um adendo na lei, estabelecer, manter a proibição para estádios com capacidade acima de 10 mil pessoas. Pronto. Os clubes pequenos do interior que precisam da renda continuam faturando. E os grandes não podem beber. Quem quer se matar, se mata. Mas tinha que vetar, levar para a Assembleia... mas cortar a cervejinha do jogo de futebol. Mas não é, Gustavo Vitorino. É que assim, é o exagero. Muito mimimi, muito mimimi. O nosso telespectador está fazendo uma pergunta a respeito desse assunto. Boa noite, gostaria de saber se no veto do governador está incluído o consumo de maconha. E não é o primeiro. Agradeço a atenção, João Oliveira, de Porto Alegre. Mas isso não é veto, isso é um ilícito criminal, né? Exatamente. Diferente. O ilícito criminal é o ilícito criminal. A bebida não, a bebida é liberada em qualquer lugar, com exceção de estádio de futebol. Deixa eu mandar um abraço, só rapidinho mandar um abraço para a vovó Lourdes Matiotti, que está fazendo 85 anos hoje. Parabéns. Assiste o nosso programa, gosta da gente. Vovó, um grande beijo para a senhora, querida. Quem também assiste o nosso... 85 anos hoje, motivo de alegria. Ela é mãe da Lilian Salles, nossa amiga. Vovó, um beijo para a senhora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Bom, posso ir no embalo dos abraços? Então eu vou primeiro nos beijos. Eu queria mandar um beijo muito carinhoso à equipe da Léo Sampaio, que é um espaço muito bacana que eu estou conhecendo. Queria mandar um beijo especial ao André Bolzoni, a Marcele Collin e a Francine Teles, que estão assinando meu cabelo, que estão me recebendo sempre com muito carinho. E fica a dica aí para a mulherada conhecer o espaço Léo Sampaio em Porto Alegre, na Chácara das Pedras. Recomendo. Posso mandar meus abraços? Pode mandar teus abraços. Primeiro, a dona Gessi, mãe do Marcão, o rei da nossa 104, aqui para inveja do Vitorino. Ela diz que gosta muito de mim. Ela diz que gosta muito de mim e o Vitorino não vai dormir com essa informação. Seu Leandro Chagas, que eu vinha para cá, baixou o vidro, dona Magda. Eu vindo aqui para a TV, disse, tô indo para casa para assistir vocês. Eu digo, então vou te mandar um abraço. E ele gritou lá, Leandro Chagas. E por último, aí é uma homenagem, dona Magda. A senhora sabe da minha ausência na terça-feira aqui, eu fiz um procedimento muito severo, uma cirurgia de quase 2 horas de duração. Tinha passado por 3, como ele estava viajando pela Europa, eu passei por 3 dentistas que, pela seriedade, optaram por não mexer, então eu optei por aguardar pela seriedade. Então, o doutor Alexandre Agustoni, querido, muito obrigado. Estou aqui pela tua competência. Estou aqui. Graças à tua competência, então, doutor Alexandre, é um orgulho lhe conhecer há tantos anos. O senhor é um profissional daqueles que não existe. Parabéns. Dona Magda tem uma nova milionária. Que não sou eu, Magda. Não adianta me olhar com o selinho comprido. A esposa do Jeff Bezos, da Amazon, separaram. Isso. Você viu a bolada? Por quantos bilhões de dólares? Bilhões. Não, o advogado cobrou 10% para fazer o divórcio. 180 bilhões de dólares. Mas quem tu iria do cara da Amazon? Não, 90 bilhões de dólares para cada um. O advogado cobrou 10%, 5% de cada um. Rapaz,
Muito justo. 10% é 19 Pra bilhões de ver como dólares. vocês são muquiranas. Agora nós somos chinelos. Conseguiram entender que vocês são os muquiranas? Eu vou sair daqui e vou cometer um suicídio e a culpada é a dona Magda. Quando essa gringa entrou no escritório e pediu ajuda, o Russo disse, não, essa gringa é muito feia, manda embora. Vitorino, Rejeitei a cliente. Mas é assim que tu rejeita. aí eu abri o computador e fui olhar a cara dela. E aí? O Chicão, se tivesse aqui morrido. Ela e o marido são a cara de um focinho do outro. Então, os dois bichinhos Dois da goiaba. crocodilo. Eu Nariz quero... aquilino. Tá, eu quero voltar... Dona Magda, não existe homem feio, existe homem pobre. Faça É, favor, presta A mesma atenção. coisa, mulher. Olha aqui, ó, eu tenho que dizer a vocês que, obviamente, lá nos bastidores da entrega ontem, da posse ontem da OAB, claro que tem o pessoal que fica lá cuidando da água, as meninas todas, toda a equipe da OAB do Rio Grande do Sul, que eles fazem com a sua própria equipe, né? Eles fazem todos os eventos. Então, sempre tem aquelas, o meu filho assiste, adora vocês, a minha mãe. Então, eu quero mandar um beijo grande para dona Mariane Mildner. Ela me mandou um presente, ela me mandou uma gargantilha e um par de brincos lindos, me mandou um presente. Ela é mãe da Caroline Mildner, que trabalha na OAB, então eu quero agradecer para ela os presentes, ela fez uma peça exclusiva para mim e também mandar um beijo por ser nossa telespectadora. Assim como a Daniele Lopes, porque de gurias eu não consigo me lembrar de tudo. Então, vocês escrevam os bilhetinhos para mim, na saída elas me deram. Peço-lhe a gentileza de mandar um beijo para minha mãe, Jane Clarice Lopes, e minha tia-avó, Ieda de Oliveira Martins, pois elas, assim como eu, são suas fãs e também não perdem o Atualidades Pampa. Beijocas, Daniele Lopes. Então, ficam todas beijadas e agradecidas. Carla Krieger, já sei porque o Gustavo Vitorino está com esse comportamento hoje. É depressão pré-aniversário. Ele terminando o teu inferno zodiacal. Tá no inferno total. Agora tá chegando assim no finalzinho do inferno astral, hein? Tem isso? Tem. Claro. A gente tá notando isso há algum tempo. Ele já, nunca por um notou, mês. né? Ele nunca notou. Esse teu mau humor exacerbado foi nos últimos 30 dias. Ah, é verdade. Quando tu tá no teu inferno zodiacal... Então, nos outros 11 meses eu sou legalzinho? Não sei. Não, aí não exagera também, né? Aí não exagera também. também. O que te reserva esse próximo ano? O aniversário é teu, a pessoa é tu, não sei. Não, eu tô bem, eu peço pro Papai do Céu que me... Show, Vitorino, no seu divórcio com a sua Ana Magda, houve um rachômetro aí? Que nada, Eu, quando me contrataram de advogado, ganhei 0%. Ganhei 0%. Tentei pegar uns trocados da moça aí, mas... Olha, eu fui madrinha, mas não deu tempo de dar o presente. Que boa, desculpa. Viu só como é que é? Dona Magda, tu quando a sabe. senhora quiser, eu quero deixar, quer ficar disponível para Dona Magda. Tá bom. Primeiro a Dona Carla, porque eu jamais interromperia a Dona Carla. Eu te dou uma vez, pode ir. Não. Fala que eu depois... Não, tu vai perder, fala. Dona Magda, a equipe... Dona Magda. A equipe do Verdade, presidente chama de Dona Bolsonaro, Magda em tudo que é lugar. a equipe do Paulo Guedes tem uma esperança de convencer, trazer o Bolsonaro para ajudá-lo no convencimento dos militares da reforma da Previdência. A Previdência, para mim, é a questão mais impactante que nós teremos no primeiro ano, não é no primeiro semestre, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Porque nós temos questões ali extremamente complexas. Primeiro, a questão da Previdência Pública e a Previdência Privada. E a questão dos militares. Nós estamos reconhecendo que há cada vez mais influência dos militares no governo, na forma de governo e na execução, agora já nem mais de primeiro escalão, mas dos próprios cargos de segundo escalão. E se precisa mexer na previdência dos militares, primeiro, porque produz um grande déficit da Previdência, também é produzida pelos militares. É verdade. Os números foram divulgados hoje. É o maior sprint, que é a diferença entre a atividade laboral remunerada ou contributiva e o período de vida é dos militares. É verdade. Então, eles querem mudar, Gustavo. Eu fui me debruçar para ver que são as sugestões, o que circula, embora esteja tudo sendo montado, né? Então, tem mudança de 3 itens. Primeiro, seria passar de 30 para 35. Dá uma aumentadinha, né? Segundo, uma questão que tem também permeado por essa bancada, que nós temos falado muito que o brasileiro mudou a idade, né? Nós estamos durando muito mais. Terminar com a idade mínima
porque criar uma idade mínima também para os militares, porque às vezes militares, sem desmerecer o trabalho deles, que nós reconhecemos de público aqui, mas às vezes são os meninos de 48, 49, 50 anos, né? E estão se aposentando, e isso também provoca... Com soldo integral, né? Isso provoca distorção. E o terceiro item, esse para mim mais delicado ainda, é terminar com a proporcionalidade de fazer gente se aposentar mais cedo ainda, mas proporcional. Então, essas 3 regras mexem com a essência. Então, há que se criar um ambiente. Também se discute, dona Maia, como vai se fazer a divulgação dentro da divulgação propriamente dita, para cooptar não só os congressistas, como o povo. Então, já foi decidido que quando o projeto estiver pronto em fim de fevereiro, a equipe do Ministério do Paulo Guedes irá ao Congresso e apresentará em primeira mão, pelo menos é o que está se imaginando, em primeira mão aos congressistas para que eles se sintam prestigiados por serem os primeiros a conhecerem o projeto. E depois, aí sim, trabalhar muito a opinião pública, porque julgam que é importantíssimo que a opinião pública compre a ideia da reforma da Previdência para que possa, então, alavancar o governo. Muito bem. Tem 2 ovos aí para botar em cima do bifão, ficar um bife a cavalo. Mas tu faz bifão e acha ruim. O que a outra pessoa faz igual, que outra pessoa? Conteúdo. Com conteúdo. Eu pensei que é uma pequena diferença. Com conteúdo. Com educação. Com conteúdo. Não agrediu ninguém. Eu sou fã do senhor Ruschel. Fala. Nada contrário, o senhor não está nada bem. Coisa mais querida. Eu acho que foi a rejeição da doutora Roberta ao senhor. Eu recebi ainda sobre esse assunto do Ruschel, eu recebi no meu WhatsApp uma questão que está passando, assim, né? Os encaminhamentos, 10 propostas passadas a Bolsonaro quanto à Previdência dos trabalhadores. Primeiro, ninguém poderá mais fazer greves e manifestações. 2, é proibido falar do governo, entrevista só se autorizado. 3, não haverá mais FGTS. 4, não será pago hora extra. 5, não existe adicional noturno. 6, não será pago periculosidade. 7, insalubridade não será mais paga. 8, caso o empregador necessite, o empregado estará disponível 24 horas por 7 dias da semana, sem custo algum para o empregador. 9, férias será critério do patrão, podendo ser interrompida por necessidade do serviço. 10, o trabalhador pode ser mandado a qualquer lugar do país com ou sem a família. Com estas 10 medidas, o trabalhador poderá se aposentar com 30 anos de contribuição, porém seguirá contribuindo para a Previdência com percentual sobre o salário bruto até o seu falecimento, nem que viva mais de 100 anos. Achou absurdo? Essa é a Previdência dos militares. São as questões das diferenças entre do civil e do militar. Também tem as outras questões que envolvem. Mas tem um aspecto aí, viu, que eu acho que o Ruschel foi cirúrgico, agora falando sério, porque aos militares... Isso é um esquema escravizante. É possível se aposentar com 48 anos. Essa questão da idade, ela pode, de repente... 30 anos com mais 18? Revista, com certeza. Com 18? Tem que ser revista, 48 anos. Então, eu acho que tem que rever isso. Agora, que é uma profissão diferenciada, claro. Assim, como policial não tem como negar. Policial é diferenciado. Esse sim tem que ter diferença. Né? Então, eu acho que já vai ter gente braba agora. O professor não é diferenciado, não. O professor não é. O professor é uma atividade como qualquer outra. Não, dona Maia. Eu vou me embora. Por quê? Eu não vou me embora. Eu não ouvi o doutor Vitorino dizendo isso, seu Mário. Incrível. Não, seu Mário, eu não ouvi o doutor Vitorino dizendo isso. O professor só trabalha na hora da aula. Ele só pode estar de implicância com a gente. Ele só pode estar de Não, o professor só trabalha na hora da aula. Dona Magda, a senhora prestou atenção? Na sala de aula. Mas depois que o professor... Que é a origem, é a gênese de todos nós, é o cerne de todos. Todos os gênios emergem através dos seus professores. E o doutor Vitorino o trata como Os seus tinham que ser presos. Porque o que eu estou colocando aqui que é uma atividade... Tu pode até não ter colocado direito, mas foi isso que tu colocou. Coloquei, tinha que ser preso. Escapou. Olha aqui, ó. O professor tem uma atividade laboral na qual constam também as horas fora de sala de aula. Tudo isso é computado, está na regulamentação da profissão.
Não Agora, é esse o assunto. por que o professor não... da importância da atividade do professor. Não menospreza a inteligência de quem nos assiste ali. Eu falei da diferenciação. O senhor está mudando. Que tu ia tomar pau. Nós estávamos falando das características da profissão. O militar tem características diferenciadas, o policial tem características diferenciadas. Peraí, eu não posso botar um policial de 63 anos, 62 anos, correr atrás do mundo do vagabundo. Não dá. Eu não posso pegar um militar que ainda está como cabo soldado lá, com 60 anos no exército trabalhando e limpando chão. Não dá. Não dá. Agora, professor não pode dar aula com 60 anos, por quê? Por quê? É doentinho? Por que o professor não pode dar aula até 55 anos? Porque ele precisa se qualificar 24 horas por dia. Todos precisam se qualificar. Nós, como advogados, precisamos estudar diariamente a legislação e as mudanças da legislação. A repercussão do trabalho de um professor repercute em doutor tudo. Rocha, o senhor está fazendo proselitismo. Só quer se candidatar a vereador. Vamos lançar, dá a ficha do pessoal para ele. Eu não posso dar a ficha do PT aqui. Não faz a ficha assim. do PT aqui. Escolhe aqui, bota aqui o partido que o senhor quer. O coleguinha te deixou numa saia. Tu não quer admitir. Procurar tua turma. Ele não se entrega, dona Mari. Ele não sabe que fica feio para ele quando ele erra. Reconhecer o erro é virtude, Vitorino. Mas disse uma bobagem. Tu disse uma bobagem amazônica que te compromete. O cara com 4 faculdades como tu dizer uma ignorância dessa em público. Não é verdade. Eu dei a minha opinião sobre as características da profissão. Algumas profissões não podem ser exercidas até os 60 anos. A de professor pode. Por isso eu disse que não é diferenciada nesse aspecto. Está mudando, dona. O programa é gravado. Quem for assistir à meia-noite, porque não vai ser apagado. Quem for assistir à meia-noite, vê a afirmativa dele. E não o que ele está dizendo agora. A minha primeira frase foi a seguinte: professores... não é uma profissão diferenciada. Foi o que eu disse. Você está falando, porque o militar... É a profissão mais importante de todas. Não é diferenciada. Por isso que eu falei diferenciada, não importância. Eu falei em capacitação diante da idade cronológica. O professor pode sim dar aula com 60 anos. Aliás, professores com mais de 55, 60 anos são muito mais valorizados. Então, eu quero que não transite jogado, quer dizer que, para mim, professor pode com 60 anos dar aula também. Não vejo problema nenhum. É que não era essa matéria, né? Mas essa matéria a gente concorda, sem problema nenhum. Mas foi isso que eu disse. Acabou. Eu acho que é 70 anos. Fala, Roberta, para falar sobre isso. Eu só ia contribuir dizendo isso, que existem profissões que o passar do tempo traz para o profissional algo que só o tempo dá, que é uma sabedoria. Um professor sábio é tudo que a gente deseja que os nossos filhos tenham. Também, com o tempo, às vezes, muitos profissionais têm mais paciência, enfim, tem toda uma estrutura. Então, acho que sim, essa questão do tempo, quanto mais se trabalha em alguns setores, e não é só o professor, às vezes, né, mas eu acho que em qualquer profissão, enfim, quanto mais tu exerce, mais tu conhecimento, mais... Vamos ser realistas, aqui no Brasil, ser professor é uma dureza absoluta. Sem dúvida. Professor de estado, então, professor de município, é dureza ainda maior do que a escola particular. Por quê? Porque ele não é respeitado, porque é insalubre a sala de aula, porque os alunos não respeitam, porque não tem o material adequado, porque não tem segurança, Gustavo Vitorino. Não tem segurança. Não tem nada, não tem mimimi. Não tem. Passa numa sala de aula um mês do lado dos professores. A merendeira também tem que se aposentar, então, com 50 anos. Ninguém está dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ser reconhecida a dificuldade que os professores hoje enfrentam em sala de aula. Não pode se dizer que um professor aqui no Brasil é igual a um professor na Austrália, que é respeitado na Alemanha, que é respeitado na França, nos Estados Unidos. Aqui o professor é tratado como lixo. Essa que é a grande realidade. Descobri. O Vitorino, quando era menino, foi posto no milho. E ele ficou nesse trauma com os professores. Pai, eu não tô porque ele conseguiu brigar outra vez aqui com os professores, que os professores ganhavam bem, que os professores tinha intervalo entre uma turma e outra, ficavam fazendo não sei o quê. Falando em uma turma e outra, vai acontecer nos dias 22 e 23 de janeiro, são encontros que tratam de dor e cuidados paliativos. Numa outra ocasião, eu já sugeri participação nesse tipo de trabalho, porque é para preparar as pessoas até para lidar com as outras. Esse tem o objetivo de instrumentalizar para a assistência e o manejo de pacientes com diagnóstico de doenças limitantes,
que são submetidos à abordagem interdisciplinar dos cuidados paliativos. Compreensão, manejo, conforto e saúde mental. Vai acontecer nesses dias 22 e 23. É bem barato, é 50 e poucos reais para estudante, para outros um pouco mais, e vale a pena você participar. Olha, em recuperação judicial, a Avianca Brasil vai cortar 3 voos internacionais. Guarulhos-Santiago, Guarulhos-Miami, Guarulhos-Nova York. Esse corte vai ser a partir do dia 31 de março, não vão mais acontecer esses voos, e a empresa afirmou que vai procurar todos os passageiros que já compraram passagens e que vai oferecer o reembolso total do que foi pago ou vai realocar em companhias parceiras. Mas é triste, porque a gente percebe que o mercado está ficando cada vez mais enxuto com relação aos voos internacionais. E quando falta concorrência é um horror, né? Vão entrar as americanas. Exatamente, o preço sobe. Mas eles não tinham prometido abrir o mercado aéreo nacional, Pois é. Abrir o mercado aéreo nacional, coisa. Agora tem que ver quem é que vai querer voar para cá também, porque aqui a querosene é cara, a carga tributária é cara, o custo dos aeroportos é caro, é tudo caro aqui. Tá tudo caro. Então a gente pensa assim, vamos abrir para o mercado internacional, vamos abrir para... Eu vi o negócio das armas essa semana, vai abrir o mercado de armas no Brasil, coisa e tal. Nenhum fabricante internacional manifestou sequer a intenção de vir aqui olhar algum terreno ou montar a unidade do Brasil. Então, não é assim esse negócio de vou abrir o mercado. E o caso das companhias aéreas, acho que tem muito a ver com isso também. O custo da querosene, o custo dos aeroportos, a carga tributária, a legislação trabalhista, tudo depõe em conta. Senhor Vitor, quanto custa um slot em São Paulo? Eu não Ali sei no Congonhas, por exemplo? Eu não sei te dizer quanto é isso. O slot é o direito a um horário de voo. Se você ganha um horário, por exemplo, você pode fazer um voo São Paulo-Porto Alegre às 8h43, que não é um slot. Só uma fenda, slot é fenda. Só que os slots foram, já faz quase 10 anos, que foi proibida a comercialização de slots, né? Então hoje ou você é dono ou você não é. Era mais ou menos como era. Antes táxi você podia vender, transferir táxi. O slot aeronáutico tinha disso também. Agora não pode mais. Agora o slot é seu, se você não quer mais, devolve para... Aquela herança com o fechamento da Varig, da Brasil, a Varig foi assassinada, né? A Varig foi assassinada. Dona Magda, eu sigo acompanhando o que está acontecendo no Ceará lá, porque é uma coisa assustadora. Eu também acho, porque eles não estão temendo a nada e a ninguém. E eu digo, sempre que começa um caso, a gente pode imaginar que isso pode se desenvolver. Então, eu tenho seguido a análise. A gente tinha trazido a notícia aqui já, falando que era uma represária, o secretário de Segurança teria dito que era uma represária ao novo administrador dos presídios, que cortou o celular, cortou tudo. Mas o que se viu é que a coisa é muito mais ampla e muito mais forte. Agora foi pedido pelo administrador mais 90 agentes penitenciários para tentar controlar os presídios. Se mandou embora mais um chefe de gangue para um presídio federal. Se mudou de presídio lá mais de 19 pessoas, mas não há como se conter o que está acontecendo lá. Se prendeu, agora eu fiquei com um número, dona Magda, assustador, 6 toneladas de explosivos, Mário. E aí se descobriu que tinham se roubado esses explosivos, e isso é outra matéria que nos alerta, porque nada é feito na hora. Tu vê, o ano passado eles roubaram 6 toneladas de presídio. Então agora com todos esses super policiais que tem lá, já conseguiram numa apreensão recuperar 5 toneladas e agora mais 700 quilos de 700 quilos de explosivos. Tu vê, quase 90% do roubado, né? Mas não há previsão ainda de fim, né? Se a inteligência da polícia tenta entender o que está acontecendo lá, e volto a dizer, o meu medo é que isso se dissemine para outros estados, porque se nós não dermos se o Ceará não conseguir dar um exemplo pedagógico de que o regime vence o crime, né, será um estímulo para que se possa... Eles estão dinamitando pontes, estão diminuindo, podem chegar agora a instituições públicas, fórum e essas coisas, e aí seria a subversão da ordem total. Eu recebi agora um e-mail que eu falei sobre os cursos, os encontros sobre dor e cuidados paliativos, e eu não dei como fazer contato, nem dei os preços. Os preços são os seguintes: R$ 67,00,
cada dia para as pessoas normais, né? E R$ 57,00 para estudantes. E você pode ter outras informações, fazer contato, enfim, tem o telefone 3022-3006. 3022-3006. É o curso sobre cuidados paliativos. Que tu tá rindo, Carla, sozinha? Eu tô rindo aqui de uma mensagem que não dá pra falar. Mas mudando completamente o assunto. Não tá um monte de mensagem que não dá pra Depois falar. eu compartilho com vocês. Falando em compartilhamento, eu não sei quem já fez essa brincadeira, esse desafio na internet, mas muitas pessoas aderiram ao hashtag 10 Years Challenge, que é um desafio de postar uma foto de 10 anos atrás e de uma foto de agora. Então, uma foto de 2009 e uma foto de 2019. O Facebook diz que isso foi porque isso está acontecendo no Instagram e no Facebook. E o Facebook, que é dono também do Instagram, o Mark Zuckerberg, diz que não foi uma coisa que foi feita pelo próprio Facebook, que foi uma coisa que foi feita por alguém que usa a internet, que fez a brincadeira e viralizou de forma, como eles chamam, orgânica, né? Sem precisar pagar para viralizar. Foram 3,5 milhões de posts só no Instagram nos últimos dias. Mas existe aqueles que também analisam o que vem por trás daquelas postagens que nós fazemos. A cada momento que a gente posta, pode ser uma foto de 10 anos atrás e uma foto de agora, eles começam a usar essa postagem para trabalhar em cima de reconhecimento facial. Daí tem várias questões positivas, como, por exemplo, para encontrar crianças que eram aos 3 anos de um jeito e aos 13 são de outro. Como é que o tempo age né, em cima? São coisas que a gente nem imagina. E também para o mercado da beleza, o mercado dos cremes e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas se aproveitam também o que aquele povo de determinada cor e de determinada idade precisa para ficar mais bonito, ou, né? Então, tudo isso vai para um mercado financeiro que pensa, assim, em dinheiro e que investe muito. Então, aqueles realmente que são especialistas dizem, se você não quer se expor, não faça essa postagem. Aí tem gente, não, mas é uma paranoia, isso a gente não vai saber agora. Isso aí é coisa para saber daqui 10, 20, 30 anos, se realmente é uma paranoia e se a nossa privacidade realmente está sendo invadida de uma forma incontrolável. Eu não achei foto de 2009, né? Não, eu não. Eu disse assim, eu fiquei assim, eu achei meio bobagem. Daí eu falei assim, mas não gosto de entrar eu vou conseguir uma foto de 2009, daí eu fui só pela questão. Digo, bom, não consigo, vou ter que entrar no computador antigo. Eu já não tenho mais foto de 2009. Mas falando nessa tecnologia, hoje me chamou muito a atenção também a informação de uma médica dermatologista salientando a importância de nós cuidarmos com postagens de dermatologistas, de médicos que trabalham com estética, porque mostrando o antes e o depois. Porque, segundo essa médica, existe uma tecnologia, e inclusive aplicativos, aonde tu pode fazer esses ajustes de imagem, e aí eles fazem o antes e o depois de uma forma que é uma total mentira. E isso atrai pacientes porque acham que houve, de fato, aquela alteração. Então, muito cuidado também. Nós já alertamos aqui na bancada uma série de ocasiões quando aconteceram, enfim, pacientes que morreram, né? E agora tem-se o conhecimento de que há possibilidade de aplicativos que facilitam esses profissionais não confiáveis a aparentemente mostrar resultados. Photoshop se faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Gustavo Vitorino, deixa eu dizer para vocês todos que o Alessandro Toledo fez um comentário aqui a respeito do que tu falaste sobre o aço brasileiro. Ele diz o seguinte: após restrições ao aço brasileiro, o governo prepara a primeira reação comercial. Uma das ideias é aproveitar o Fórum Econômico Mundial em Davos, que é na próxima semana, onde o presidente Bolsonaro vai comparecer. E vai falar. E vai falar, né? Isso. Para se aproximar de outros exportadores do insumo prejudicados pela medida e organizar uma ação em conjunto contra as barreiras europeias. Aliás, o Bolsonaro está sendo muito aguardado
lotado. A expectativa é muito grande. Digamos que ele é a grande estrela, eu acho, desse Davos, né? O que ele vai dizer, com certeza. O que ele vai dizer e como ele é, as pessoas estão muito curiosas em conhecê-lo. Marne, olha aqui, ó, parem de implicar com o Vitorino. Magda, Chicão e Vitorino são a estrutura deste programa. Estou só de olho nas opiniões do Marne, que disse que não leria Olavo de Carvalho por suas posições, denunciando o fracasso do ensino superior, ao mesmo tempo que briga com o Vitorino e não quer saber da formação da ministra. Eu acho que o seu Maicon está indicando contigo. Não, desconheço. Desconheço, muito bem. O Magda, eu tenho dito aqui Tenho dito. sobre os repasses do governo federal para os estados. Pois não. Eu consegui alguns números com base no site da Receita Federal, o ano 2016, tá? Quanto os estados arrecadam e quanto eles recebem de investimento. E só veio a corroborar aquilo que eu tinha dito. Eu já sabia, mas eu não tinha os números exatos. Depois eu fui pesquisar e eu salvei aqui. Vamos lá. Somente 8 estados brasileiros são superavitários. Os outros 18 são deficitários. Eu vou ler em ordem de graninha que cai no colo. Sim. O estado mais beneficiado da União é o Maranhão. Ele arrecada... Eu vou arredondar para não ficar dando números em pequeno, tá? Por favor. O Maranhão arrecada 1 bilhão e 800 milhões e recebe 10 bilhões de investimento. Mais de 5 vezes. Depois do Maranhão, o estado mais beneficiado é a Bahia, que arrecada 9 bilhões e 800 milhões e recebe 17 bilhões de reais. Depois vem o Pará, como é o nome? Jader Barbalho. Jader Barbalho e os seus Blue Caps. O Pará arrecada 2 bilhões e meio. Recebe 9 bilhões do governo federal. Depois vem o Ceará. Arrecada 4 bilhões e 800 milhões e recebe 11 bilhões do governo federal. PT. Depois vem a Paraíba. Tá vendo a região? Sim, tô vendo. Tá entendendo qual é a jogada? Tô entendendo. Tô vendo onde é que tu quer chegar. Depois vem a Paraíba. 1 bilhão e 300 milhões arrecada a Paraíba e recebe 6 bilhões do governo federal. Tá tudo no site. Entra lá no site, bota www.ministeriodafazenda.gov.br, aí tá lá na transparência, vai ver os números da arrecadação. Piauí arrecada 843 milhões, não chega a 1 bilhão de reais, e recebe 5 bilhões e 300 milhões. Alagoas arrecada 900 bilhões de reais e recebe, ou melhor, arrecada 900 milhões de reais e recebe 5 bilhões de reais. É uma vergonha. Você está vendo que é tudo 5, 6 vezes? 5, 6 vezes. Tem estado que chega a receber quase 10 vezes o que arrecada. Teve um aí. Pernambuco. Eu errei o número de Pernambuco. O número certo é: Pernambuco arrecada 7 bilhões de reais e recebe 11 bilhões de reais. Porém, Marne, não está incluído aqui o Porto do Suape. Aquilo fatura, aquilo ali. Então, poxa. né? Rio Grande do Norte arrecada 1 bilhão e 400 milhões e recebe 5 bilhões de investimento. Tocantins arrecada 483 milhões e recebe 3 bilhões e 700 milhões. Sergipe arrecada 1 bilhão de reais, recebe 3 bilhões e 900 milhões de reais. Você está vendo que... Você está vendo onde vai o dinheiro? Eu quero chegar no nosso. Bom, Acre, olha o Acre do Esse rapazinho. É o pior. 10%. 200, mais de 10%. 244 milhões E recebe 2 bilhões e 700 milhões. 10%. Arrecada menos de 10% daquilo que recebe. O Acre. Amapá, 255 milhões, recebe 2 bilhões. Aí vai, os deficitários. Bom, vou indo até chegar nos superavitários. Bom, até o Mato Grosso do Sul, hein? Arrecada 1 bilhão e 500, mas recebe 2 bilhões e 800. Um estado rico. Bom, vamos para os superavitários. Goiás empata. Goiás, 5 bilhões 497 e recebe 5 bilhões 574. Praticamente empata. Aí começam os que arrecadam. Uma surpresa entre os que financiam o país. O Amazonas, por causa da Zona Franca de Manaus. O Amazonas arrecada 6 bilhões e 200
e recebe 4 bilhões. Superavitário. Espírito Santo, não sabia, Marne, recolhe 8 bilhões e recebe 3 bilhões e 700. Põe 5. Por causa do Porto. Isso. Por causa do Porto. Santa Catarina recolhe 13 bilhões e meio e recebe 5 bilhões e 200. Ah, que barbaridade. Que absurdo, né? Minas Gerais arrecada 26 bilhões e meio e recebe 17 bilhões. Paraná arrecada 21 bilhões e 700 e recebe 9 bilhões e 200. São Paulo deve ser 50 paus. Rio Grande do Sul Vamos lá. arrecada 22 bilhões de reais e recebe de volta 9 bilhões de reais. É o único, Ah, é o único que a conta é Então, invertida. olha, E São Paulo. Rio de Janeiro arrecada São Paulo. 101 bilhões de reais, o Rio de Janeiro. Recebe de volta 16 bilhões. Não tem como sustentar o não Estado. tem. Por que o Rio está tem, quebrado? gente. São Paulo Porque arrecada esses todos bilhões vão pro bolso do 204 pessoal. bilhões de reais o Estado de São Paulo. Recebe de volta 100. Recebe, arrecada 204 bilhões de reais. Recebe de volta em investimentos federais 23 bilhões. Não, tem que ter uma revolução. Não tem como. Olha aqui, ó, numa conta básica. Antes que o assunto siga, eu só queria voltar para aquele assunto de bifão. Como é que é, dona Magda? Eu queria me explicar como é que é aquele assunto jornalístico de falar de bifão. 10 minutos. Foi o que ele fez agora. Só que o dele é um bife com ovos. O dele é um bife com ovos. Podemos seguir, Olha, dona eu Magda. tenho aniversariantes importantes. Vamos lá. Então, Olha aqui, ó. aniversariante do Mário. Fechado o negócio. Bom, vou falar rapidamente, não vou me estender como o senhor Vitorino, que é o dono do programa. Benjamin Franklin, um homem extraordinário, abolicionista e o homem que criou os princípios da descoberta da eletricidade nos Estados Unidos e para o mundo. Anne Bronte, irmã da Emily Bronte, né? Poeta, eram poetisas maravilhosas. David Lloyd George, esse foi um primeiro-ministro britânico que se antepunha ao primeiro-ministro Churchill. Não queria que o Churchill, pela sua fama, fosse o primeiro-ministro, que foi um grande primeiro-ministro inglês. Mas eu tive lendo, algum tempo atrás, a ode, a verdadeira ode, usar o termo que o Vitorino usou, que ele fez a Hitler. Ele passou 2 temporadas na Alemanha, nos anos de 35 e 36. 36 foi o ano da Olimpíada de Berlim. Precisa ver o que ele disse, que a Alemanha era maravilhosa, que ele foi o maior líder, que Adolf Hitler foi o maior líder da história da Alemanha. Bom, depois eu fui ler um outro comentário feito pelo senhor Churchill, que disse o seguinte: se Hitler tivesse morrido em 1937, milhares e milhares de estátuas estariam na Alemanha em homenagem a ele. Só que as pessoas teriam que colocar que ele era o gênio do mal. Ele foi um gênio do mal. Ninguém nega a genialidade dele, agregador, mas do mal. Como as figuras brasileiras aqui. Mas vamos adiante. James L. Jones, ator americano, fantástico, é um negro que faleceu recentemente. Dalida foi uma das maiores cantoras da história. Ela cantava em 8 idiomas, cantava em francês, inglês, português, alemão, etc. Essa mulher suicidou-se com 50 e poucos anos de idade. Teve grandes tragédias na sua vida. Uma delas foi o suicídio do Luigi Tenco, que gravou Tchau, Amore, Tchau, perde o Festival de Sanremo, ele se mata, ela entra em depressão, depois tem um outro relacionamento, também esse cidadão se mata e ela acha que... Com ela, né? Não, ela achou que ela era uma mulher bonita, uma loira muito bonita, que ela entrou em depressão profunda até o momento que, aos 50 e poucos anos de idade, ela se suicida. Vamos adiante. Tabaré Vázquez, político, o atual presidente da República Oriental do Uruguai e é médico também, né? De esquerda, ele é de esquerda. Jorge Maltner, músico brasileiro, amigo do Vitorino. René Préval, político haitiano, foi presidente daquele pequeno país, o mais pobre da Europa. A cantora francesa Françoise Hardy, que canta muito bem. Paul Young, também, que é outro músico britânico. Jim Carrey, de aniversário hoje, e ela que recebe a minha homenagem especial, porque eu sou fã desta mulher extraordinária chamada Michelle Obama. A Michelle hoje completa 55 anos de idade. Um abraço, um beijo para essa mulher maravilhosa. Olha quem está de aniversário hoje também é o nosso anunciante, o Rogério.
O Rogério lá dos colchões, dos travesseiros, enfim, tá de aniversário. Fica um abraço para ele aqui também. Boa noite. Onde estavas? Não, ontem estavas muito elegante. E tudo mais. Não sei o que é tudo mais. Hoje está com uma blusa linda, uma maquiagem ótima, cabelos, cílios maravilhosos. Viu o passarinho? Que amor. Não vi o passarinho, não. É só porque o meu maquiador, ele é muito estudioso com essas coisas de maquiagem. Então, ele está aperfeiçoando algumas técnicas, algumas coisas. Então, cada vez que eu vou lá para fazer o cabelo, alguma coisa, ele pede, vamos se pintar? E aí eu deixo. Eu conheço um passarinho que está morrendo, está quase morto. Qual é o passarinho? Um passarinho. Um passarinho? Eu vejo passarinho todo dia, aquelas periquitas me enchendo o saco na Que janela. isso? Você maneira de falar? Mas Sim, aquele mas passarinho está morto ou está... Não, tá voando baixinho, mas tá firme. Parece que depois dos depoimentos da dona Roberta, tá triste, começou a voar baixinho. Tá triste. Fala, tá triste. Bem feito, levou a paulada. Dona vou Magda, falar. encerrou-se o contrato de um ator, o José Maier. Verdade. José Maier, com 30, 40 anos de Rede Globo, 35. e tinha mais de 40 obras, né, Marinho? Impressionante. E o ocaso da sua carreira deu-se não pela idade, mas deu-se por ter vazado o que por hora é uma acusação. Nós não temos sentença. Não, né? tem, mas Não, é que uma tem denúncia não duas é, coisas, né? Ele Pois foi é. acusado, a moça não foi depor e depois se retirou. Isso. Então ficou na dúvida. É por isso que eu estou dizendo, eu fico sempre com cuidado de, Sim. se não tem uma sentença, eu me submeto à sentença transitada de julgamento. Como não tem, é uma acusação, por hora é uma acusação. Mas que foi capaz de sim macular definitivamente, porque ficou estigmatizado, especialmente porque ele tinha o papel de galã, Galã, ele fazia. ele era o galã, né? ficaria- Beijou todas as grandes atrizes da Globo. E ficaria constrangedor, né? Ele voltar a fazer esse tipo de papel tendo uma acusação. Então encerrou-se e eu acho difícil que ele consiga retornar, porque, como eu disse, ficou muito, muito forte essa acusação. Então aí lembra muito do cuidado que a gente tem, a gente já discutiu isso aqui, né, Vitorino? De a gente, quando vai atacar o assunto, né, que a gente tem o cuidado das palavras, o cuidado da acusação, porque as palavras depois que vão, estas não voltam mais. E às vezes o efeito... As palavras cristalizam no ar. desmentidos. Não estou dizendo que não seja o Sim, caso. sim, ok. Eu estou dizendo, estou pegando como tese o assunto em si. Como se faz, senhor Ruschel, um galanteio para uma mulher? Hoje mudou a coisa, né? Tem que esperar que a mulher se tem algumas mulheres que levam na brincadeira e outras não aceitam determinados gracejos. Mário, eu vou te dizer uma coisa, Não, falando sério, apenas- tu está fazendo uma Não, pergunta Mário tá séria, eu vou falando responder. sério. Eu acho que tu chegar com uma Galanteio. mulher não está proibido, né? E acho que tu deverás chegar como se chegava há 40 anos atrás. Cavalheiro. Eu acho que de uma forma cavalheiro. Porque a mulher, ela muito facilmente, ela consegue se fazer perceber de que não gostou da tua chegada, né? Então, tu não precisa ser. Então, acho que nisso não mudou. O que houve foi a vulgarização, e aí não passa por nós, né? De que hoje tu não participa de festas mais jovens, mas hoje as pessoas se beijam sem trocar um par de palavras. Vocês não Isso pode. E beijam, uma pessoa beija 2, 3, 4, 5 na noite. Então eu não posso tratar isso. Então eu E não não posso tratar necessariamente na boca. Não, ok. Eu não posso tá tudo tratar bem. a palavra assédio como eu trataria aqui nessa bancada com uma das minhas colegas aqui se eu tivesse um comportamento. Então, em determinadas festas, que está todo mundo pulando, as pessoas se olham e vêm olhando, aí dá um beijo na boca. Né? Então, ali o critério assédio será bem diferente. Bem diferente, do que nós estamos não dá para usá-lo. Não dá pra olhar, vai vindo. Os coleguinhas aqui, por exemplo, o doutor Vitorino foi abrilhantado com uma homenagem que a doutora Roberta fez Chegou uma a doer avaliação, o meu rim fez aqui, uma ó. avaliação O rim sobre doeu ele aqui. ali e ele não gostou. A Roberta agora tá relada. Agora tô Ele não ralada. gostou. Foi no não, reflexo, como é que foi? Como é que foi, cara? Não, mas Foi, Deus o livre. Deus o livre. Não, é porque eu acho o seguinte, ambiente profissional é ambiente profissional. Eu acho que o público e o privado também é algo importante de ser. E nós aqui somos todos colegas e nos respeitamos muito, tem essas brincadeiras, menos. né? Enfim, mas o que eu acho interessante é que o feminicídio
E chamando a atenção para isso, como está se tornando quase que uma... Banalizou. Banalizou. Essa é matéria para programa. Grandes os números. Nem Você sabe notícia que dá mais. eu gostaria de buscar estudos a respeito do quanto o desemprego está gerando essa Pode ter- agressividade, esse pode ser aumento mesmo. que chega a ser uma epidemia. Claro Mas que nós não é, sabemos que olha não é aqui, É só um tema nacional. para casa. Médico é preso após tentar matar mulher grávida de 7 meses em Sorocaba. É Isso de hoje. assunto que não tem mais. Nós vamos continuar falando sobre este assunto, sem dúvida alguma, no nosso próximo programa, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.